Queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao projeto Ciência é Vida. Vocês estão bem? Espero que estejam todos bem e focados no seu crescimento pessoal e profissional. O nosso público-alvo é composto por alunos, professores, curiosos e interessados nos temas de ciência e tecnologia. Hoje nós trouxemos os principais conceitos associados aos sistemas de numeração. Lembrando que essa temática está vinculada à questão de matemática para concursos públicos ou processos seletivos. Se quiser conhecer um pouco mais sobre os sistemas de numeração, fique conosco até o final. Os objetivos desse tema são conhecer o sistema de numeração decimal, saber diferenciar os diferentes conjuntos numéricos, identificar as principais classes de questão deste tema, realizar operações envolvendo frações, resolver expressões numéricas e finalizando com a parte de analisar, interpretar e resolver questões envolvendo frações. Notem que a parte que está em vermelho será abordada na parte 1 deste vídeo. E a parte que está em preto será abordado na parte 2 desse vídeo. Muito bem. Os conceitos iniciais são o sistema conhecido como decimal, ele é composto por 10 algarismos e os números são nada mais nada menos que uma composição desses 10 algarismos, o 0, 1, 2, 3 até o número 10. Não há apenas esse, nós temos os números racionais, os números binários. Em termos de conjuntos numéricos, nós temos o conjunto numérico dos números naturais, dos números inteiros, dos números racionais, dos números irracionais, além também dos números reais. Em geral, esses conjuntos aparecem nos editais. Então, quando você olha o edital do concurso, do certame ou do processo seletivo, em geral aparece lá. Números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. No caso do conjunto dos números naturais, nós temos simplesmente os elementos positivos, ou seja, nós não temos números negativos nos números naturais, e sempre números inteiros, ou seja, números que não possuem vírgulas. Aqui nós temos uma representação do conjunto dos números naturais, 0, 1, 2 até o número 8 e etc. Temos também o conjunto dos números inteiros, que é composto por elementos positivos e negativos, mas ainda não temos os números com vírgulas. Então, o conjunto dos números inteiros, nós temos uma representação aqui, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Nós não temos, em geral, questões somente de números inteiros e números naturais, mas aqui cabe a conceituação. As operações com números inteiros, e principalmente quando envolve o sinal de menos, ou seja, números negativos, nós temos que fazer o jogo de sinal. No jogo de sinal, o mais com mais tem um sinal resultante igual a mais, o menos com menos tem sinal resultante igual a mais com menos ou menos com mais tem o sinal resultante igual a menos. Muito bem, aqui nós temos uns exemplos. Por exemplo, 16 mais o menos 5, mais com menos, olhando aqui na tabela, nós temos igual a menos, então 16 menos 5 é igual a 11, e 11 pertence ao conjunto dos números inteiros. Temos também aqui 12 dividido por 5, que dá 2,4, menos de cima com o mais de baixo que está oculto, menos com mais, menos. E o menos, 2 não pertence aos números inteiros, uma vez que ele é um número com vírgula. E um terceiro exemplo, que é o menos 5 vezes o menos 6, menos com menos olhando aqui na nossa tabela, menos com menos é mais, então 5 vezes 6, 30, mais 30. Então note que o mais 30 e um número qualquer como 72, eles pertencem ao conjunto dos números inteiros. Ok, já os números racionais são compostos por elementos positivos e negativos, e inteiros também, porém agora nós temos a inclusão dos números com vírgulas exatas e também as dízimas periódicas e os números fracionários. Ou seja, não é qualquer decimal, tem que ser um decimal exato,
ou uma fração exata, ou uma dízima periódica, ou um número fracionário. E aqui nós temos uma representação, que os números racionais são representados pela letra Q. Então, menos 4, menos 7 sobre 2, menos 3, menos 5 sobre 2 e assim por diante. Vejam que interessante que os números fracionários, a representação numérica de uma fração, ela é A sobre B, onde A é o numerador, ou seja, a parte de cima é o numerador, a parte de baixo é conhecida como denominador. Ela foi criada para representar algo não completo. Por exemplo, quando eu tenho uma pizza, eu como metade de uma pizza, eu comi metade da pizza, ou seja, 1 sobre 2 da pizza. E na fração, o denominador representa o número de partes pelo qual eu dividi o meu todo e o numerador representa quantas partes foram pegas dessa divisão. No caso da pizza, meia pizza, 1 sobre 2. 2 é o número de partes que foi dividida, ou seja, a pizza foi dividida em duas partes e eu peguei a parte de cima. Ou seja, uma parte de duas partes. Aqui nós temos uma representação. No caso, o caso mais intuitivo é o caso da pizza. Então, note que eu tenho uma pizza dividida em 8 partes. Então, 8 é o denominador, ou seja, o número total que eu dividi o meu todo. Foram consumidas 3 partes e, como consequência, as outras 5 não foram consumidas. Então, a fração que indica a parte consumida é o 3/8, ou seja, eu consumi 3 de 8 partes. E a fração que indica a parte não consumida é 5 sobre 8, ou seja, eu não consumi 5 partes de uma pizza que foi dividida em 8 partes. Muito bem, um ponto assim e bem complicado no caso das frações são as suas operações. Então, quando eu vou somar e subtrair as frações, eu preciso calcular o mínimo múltiplo comum. E aqui nós temos o exemplo, entre o 12 e o 8, eu faço o cálculo do MMC decompondo os números. Então, eu coloco o 12 e o 8, eu posso dividir eles por 2. 12 por 2, 6. 8 por 2, 4. Posso ainda dividir por 2. 6 por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Ainda posso dividir por 2. O 3 eu não consigo dividir, mas o 2 eu consigo. 2 dividido por 2, 1. E aí sobrou 3 e 1 e eu preciso dividir o 3 por 3. 3 dividido por 3, 1. O 1 já era 1 mesmo, então ele não mexe. No final eu faço a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então o MMC entre 12 e 8 é 24. Aqui nós temos um exemplo de soma de frações, ou seja, eu quero somar 5 sobre 12 mais 3 sobre 8. Então o MMC é 24. Então, 24 eu vou colocar na parte de baixo. Então, 24. E aí, para encontrar os numeradores, eu vou fazer a seguinte conta. Eu vou multiplicar o 24 por 5. 24 por 5 dá 120. E vou dividir pela parte de baixo, que é o 12. 120 dividido por 12 dá 10. E o mesmo esquema com a segunda fração. Então, 24 vezes 3 dá 72, dividido por 8 dá 9. Então, 10 mais 9, 19. Então, 19 sobre 24. Muito bem, é assim que a gente soma ou subtrai frações. O valor 10 foi obtido pela multiplicação do MMC, pelo numerador, né? Então, 24 vezes 5 e foi dividido pelo denominador 12. O mesmo processo foi realizado para encontrar um número 9. Então, no final, 5 sobre 12 mais 3 sobre 8 é igual a 19 sobre 24. No caso da multiplicação de frações, eu vou simplesmente multiplicar o numerador por numerador e o denominador por denominador. Então, é um pouco mais simples. Notem, então, que 3 sobre 2 vezes 5 sobre 7 é 5 vezes 2 e 3 vezes 7. 5 vezes 2 é 10, 3 vezes 7 é 10 sobre 21. Notem que nós não podemos esquecer de fazer o jogo do sinal. Nesse caso, a primeira fração ela é positiva e a segunda também é positiva. Lembra que quando não aparece o sinal é porque é positivo. Então, mais com mais, mais. Então, mais 10 sobre 21. No caso da divisão de frações, eu preciso manter a primeira fração e sem alteração e multiplicar pela segunda fração invertida. Então, 4 quintos dividido por 7 terços. Nós vamos manter a primeira, 4 sobre 5, e multiplicar pela segunda invertida. Era 7 sobre 3, vai ficar 3 sobre 7. 4 vezes 3, 12. 5
vezes 7,35. Temos que fazer também o jogo de sinal, mais com mais, mais. Muito bem, então nós já conhecemos o sistema decimal, que é fundamentalmente números compostos pelos algarismos de 0 a 9. Nós já vimos alguns dos principais conjuntos numéricos, especificamente os números naturais, inteiros e racionais. Vimos também alguns tipos de questão, que envolve fundamentalmente essas somas de fração, e vimos também como realizar essas operações envolvendo frações. No próximo vídeo, nós vamos ter especificamente a abordagem dos tópicos resolver expressões numéricas e analisar, interpretar e resolver questões envolvendo frações. Muito bem, esperamos que o conhecimento que trouxemos hoje para vocês contribua para o crescimento pessoal e profissional de todos. Nos vemos no próximo. Até mais!